Olá, amigos do Grupo Cenáculo de Amor. Sejam bem-vindos a mais um podcast, nesse novo projeto que estamos desenvolvendo no nosso grupo nas redes sociais. Eu sou o Marlon Ribeiro, atual vice-coordenador do grupo, e hoje estou recebendo o professor Evandro Glauco, nosso convidado de hoje. Muito bem-vindo e obrigado pela participação. É um prazer imenso estar no podcast de vocês aqui do Cenáculo de Amor. Muito obrigado mesmo pelo convite, né? É uma iniciativa nova aqui na Diocese de Abaetetuba, principalmente aqui na Paróquia do Divino Espírito Santo, que é a qual vocês fazem parte. E é uma iniciativa muito bela, é muito significativo e com certeza vai dar muitos frutos para o grupo de vocês e para a igreja. Então, falando um pouco da nossa trajetória pessoal, eu conheço o Glauco desde os meus 12, 13 anos, Bastante tempo. bastante tempo. E nós tivemos um tempo mais ou menos de conversão quase que no mesmo período. A gente era uns adolescentes metidos em futebol, esse tipo de coisa, um pouco largados no mundo, e praticamente no mesmo período nós encontramos a Cristo. Sim, sim. Então, poderia falar um pouco de como foi essa sua trajetória até os dias de hoje? Sim, sim. Bom, a princípio preciso entender o seguinte, né? Eu venho de um berço católico, né? Minha família toda é católica, graças a Deus. Porém, eu não fui totalmente inserido na vida da igreja desde sempre, desde criança, né? Eu já vou ser batizado já a partir dos 16 anos, então foi algo para mim muito recente, né? É recente no caso, e muito significativo. Até então, porque quando acontece tudo, né? Eu ainda fico meio que sem entender muitas coisas. E pelo fato de eu ser muito curioso, muito direto nas coisas, em querer saber logo de imediato, né? Então eu busquei estar me aproximando de algumas pessoas para estar conhecendo, né? E uma das duas pessoas assim que eu me aproximei, eu lembro isso ainda no São Francisco, quando nós estávamos ali pelo ensino médio, algo do tipo, foi das gêmeas, da Débora com a Vitória, né? Reuníamos lá na capelinha do São Francisco, tem uma capela no São Francisco. Então eu via aquilo, via a questão das orações, mas vai dar de fato diretamente todo esse reboliço, né, de mudança de mentalidade, né, a famosa chamada metanoia, né, pelos gregos, essa mudança de pensamento, de atitude, em um encontro mesmo da pessoa de Jesus Cristo comigo na catedral em uma Santa Missa. A partir daquilo tudo, a partir de uma explicação homilética de um padre, eu disse assim, é possível de fato seguir um novo caminho, uma nova vida. Então isso eu tinha 16 anos de idade, hoje eu tenho 23 anos, então não é algo muito atrás, né? É recente ainda. Então esse nosso processo de conversão, né, eu sempre digo isso para as pessoas, ele é um instante. Você sente, você toma consciência do desagravo que você está cometendo a Deus, né? Mas a questão da santificação é algo diário. Então nós estamos nesse caminho, assim como você, assim como todos que estão aqui, inclusive eu, estamos nesse caminho de santificação. E quando eu falo disso, eu não falo de forma triste, né? Ou de forma como um peso. Mas eu falo mesmo com esse riso que eu tenho no rosto, porque é algo novo, né? É uma alegria diferente que a gente sente. E digo para todo mundo, quando você de fato experimenta esse amor, esse desejo, e você toma consciência daquilo que você está fazendo, aí sim a vida ganha um sentido muito grande para a caminhada cristã. E algo interessante que o Glauco falou é que a gente sempre tem aquele costume de falar que a conversão ela é diária, dia após dia. Sim. Mas todos nós temos aquele momento em que Cristo tocou. Sim. Esse é algo que eu sempre converso contigo, daquele momento de que a gente tem que ficar voltando. De onde a gente encontrou esse primeiro amor? É voltar ao primeiro amor, né, no caso. A Sagrada Escritura vai dizer isso. A pessoa de Pedro é um exemplo belíssimo sobre isso. Encontra Jesus, caminha com Jesus, né, mas em um determinado tempo, pela sua fragilidade humana, tende a não reconhecê-lo como mestre e não a segui-lo naquele instante, né, quando Jesus está ali no caminho do Calvário. E algo muito interessante dentro da simbologia bíblica é que o galo, o canto do galo, né, não é em si somente o galo, mas é uma representação da nossa consciência de quando nós desagradamos a pessoa de Deus, a pessoa também de Jesus Cristo, do Espírito Santo, né, a Trindade Santa em si. Então, quando ele toma consciência disso, ele reconhece o erro que cometeu, e algo mais bonito ainda que acontece no Evangelho de São João, que ele diz, apacenta as minhas ovelhas, né? É uma nova oportunidade de recomeçar a missão que Deus assim tinha lhe confiado. Aí algo interessante também
falando um pouco também da nossa amizade, da nossa caminhada Sim, pessoal, é que apesar da gente se conhecer desde moleque, mas nenhum viu o outro durante esse processo de conversão. sim, A sim. gente jogava bola juntos no Juventude aqui de Abaetetuba até mais ou menos uns 15 anos, Isso, e eu já fui reencontrar o Glauco com quase 20. isso. Aí, para vocês terem uma ideia, o Glauco ele é ex-seminarista, e eu já fui reencontrar o Glauco no processo de conversão dentro do seminário. Sim, sim, sim. É uma história muito interessante, porque quando acontece, né, essa mudança de mentalidade, o meu batismo, por exemplo, eu ainda lembro dele, né, foi no dia 25 de março, e o padre que estava era o padre Lindoval, nesse período. A história é a seguinte, quando eu era criança, né, algo meio curioso, a minha mãe sempre me levava para a catequese, para justamente iniciar a iniciação cristã para vir receber os sacramentos. Só que tinha uma galera na praça que era a galera que jogava bola e eu sempre fui muito gostei disso, né, desse esporte. Então fugia da catequese e ia pra praça jogar bola, tá com o pessoal lá, enfim. Então fui deixando. Então chegou a fase ali da adolescência, aquilo foi mesmo que apagando, né? Fui me aprofundando em assuntos como a história que eu gosto desde do ensino fundamental mesmo, já fui apaixonar mais no ensino médio, da filosofia em si. Então muitas coisas eu fui deixando de acreditar, principalmente na manifestação de Deus, né? Então era um pensamento muito materialista que eu tinha, de que Deus era impossível, ele ter se feito carne, ter habitado entre nós e ter morrido por nós, né? Qual era o significado de uma pessoa vir sofrer e morrer por nós? Então, para mim isso tanto importava até os 16 É anos. aquela coisa do Deus das nuvens que não tem nenhuma ligação com a gente. Exatamente, ele nunca vai chegar próximo de nós, né? Então eu tinha esse pensamento crítico muito ignorante da minha parte. Mas depois, a partir desse momento da experiência pessoal, eu disse assim, cara, existe algo que eu preciso buscar para conhecer. E o meu lado curioso, né, me fez justamente buscar, conhecer, entender. Principalmente eu lembro que eu tinha ganhado um livro, e isso eu agradeço muito a um padre que já não está mais entre nós, que foi o padre Francisco Moraes, que foi a primeira pessoa que iniciou de fato esse acreditar na minha vida, né? Então ele sabia que eu gostava de relacionar estudo, né? Como era questionador, ele me deu. E dentro desse catecismo, justamente eu fui buscando, né? E os primeiros capítulos do catecismo vai falando justamente sobre a pessoa de Deus. E muitas coisas ali eu fui entendendo, compreendendo, ia relacionando com a vida, né? Com os estudos e com a minha vida. E aí chegou um determinado momento que eu fui na secretaria paroquial, falei assim, ó, eu quero saber quando é que pode haver batismo, né? E eu não sabia que existia uma diferença entre o batismo de criança e o batismo para a vida adulta, já né? Era um outro processo de iniciação que se tinha. Então eu fiz o processo de iniciação, não demorou muito, e eu fui batizado. E no mesmo período, né, eu logo me coloquei para receber a Eucaristia e receber o sacramento da confirmação, que é a Crisma. E a Crisma já fui receber, isso aconteceu em 2016, 2017 eu recebi o sacramento da Eucaristia e o sacramento da confirmação, que foi a Crisma. No dia que se comemora na igreja o Sagrado Coração de Jesus, que foi a Eucaristia, e depois em outubro eu recebi o sacramento da Crisma, pelas mãos de Dom José Maria. Então foi algo assim espetacular, que é impossível esquecer, né, esse momento assim que é marcante para a vida de todo mundo que passa por essa iniciação cristã. É algo interessante, como eu falei, o Glauco ele é professor em História e Filosofia, e é algo interessante de notar, porque hoje em dia, quando se fala do meio acadêmico, Sim, faculdades, sim. universidades, geralmente a galera tem aquela ideia que, por muitas vezes, é uma ideia que a gente não pode culpar elas, querendo ou não, acontece muito no meio, que você tem aquela ideia na sociedade de quanto mais a pessoa for estudar ou procurar conhecimento, mais Sim. ela ia se afastar de Deus e da Isso. igreja. Vocês vejam o exemplo do nosso amigo Glauco, através da curiosidade, daquela Isso. primeira curiosidade de moleque, de Sim. adolescente, ele foi procurando conhecimento, foi se aproximando da verdade de fato. Só que tem aquela questão, a busca pelo conhecimento, como foi no caso dele, como é no caso de tantos, parte de um coração sincero. Isso. Não é simplesmente aquela questão materialista do conhecimento que pode gerar uma vaidade, pode gerar uma soberba, que acaba muitas vezes nos afastando de Deus. Mas muito pelo contrário, tem que ser algo com o coração aberto. Com sincero. E por que especificamente a história? Você vai se interessar, especialmente você que tem uma
uma veia pela história da igreja. Sim, sim, sim. O que foi que aconteceu, né? Quando eu cheguei no primeiro ano do ensino médio, eu pensei o seguinte, cara, eu tenho que seguir alguma coisa para minha vida, né? Tem que me virar. Eu tenho que fazer alguma coisa desde já, né? Eu tenho que começar a pensar sobre algo. Então eu sempre fiz uma técnica minha, né? Pego um papel, separa algumas coisas e vou vendo onde é que eu me enquadro melhor para servir melhor. Isso eu já tinha na cabeça, né? Onde é que eu de fato eu vou poder ajudar mais. Então, pela minha genealogia da minha família, né, que tem essa raiz de estudos, de professores, né? Professora Marcelo, professor Garibaldi, que são meus tios, tia Mariana, meu irmão. Então eu via muito isso. Então eu falei, vou seguir por aqui, por esse caminho, e pela fato da minha oratória, por eu saber me expressar bem, né, fui identificando, não, de fato dá para ser aqui pela história. Mas por que escolhi a história? Porque eu queria conhecer o passado da humanidade. Eu queria saber de onde era que aconteciam as manifestações sociais. Porque grandes acontecimentos na história, sejam eles bons ou sejam ruins, aconteceram. Quem foram os homens que assim fizeram que esse presente hoje se realizasse, né? Porque a história, nós estudamos o passado para compreender o presente. Então eu queria entender esse motivo agora, né? Que eu estou aqui. Por que eu estou aqui, né? Dentro da história. Então tudo isso foi curiosidade. Então assim entrei, cursei, e eu digo, não é fácil, né? Porque eu entrei com justamente o pensamento católico. Então, ia com crucifixo, né? E sala de aula de história é uma coisa assim muito singular. É um coliseu romano. Exatamente. Tem um ali que tem um outro pensamento, é de uma outra religião, tem um cunho ideológico diferente. Então, tipo, eu sempre tinha que me manter ali entre os dois termos. Eu não queria ser o causador, né, da revolução, mas eu também não queria, de vez em quando, estar cutucando e estar mostrando ali a verdade de Cristo. Então eu sempre fiquei muito nesse meio termo das coisas. E eu conheci, dentro da faculdade, né, uma amiga minha, a Natália. E ela, assim, também tinha o mesmo lado que eu, né? Então a gente se unia. Então tinha alguns eventos na faculdade que a gente realizava. Por exemplo, nós participamos de alguns eventos de feiras científicas que foram direcionados diretamente para a história da igreja, principalmente na Amazônia e aqui em Abaetetuba. Então apresentei sobre a urbanização da questão histórica a partir da igreja, dos bairros em Abaetetuba. Apresentei sobre a questão sacra histórica da catedral. Falei sobre a pessoa de Dom Ângelo Froze. Então tudo isso foi gerando uma paixão em se aprofundar na história da igreja. Entender como é o processo da igreja dentro do tempo. E o que é a igreja, né, em si. Então essas primeiras indagações minhas me fizeram justamente a compreender todo esse presente atual da igreja dentro da sociedade também. E depois disso, quando já terminando já a faculdade, eu senti o desejo assim de ingressar, né? Eu falei, eu vou ingressar para o seminário e fazer a experiência. Então, esse desejo pelo seminário partiu dentro da faculdade? Dentro da faculdade. É algo que muitas pessoas ficam assim espantadas. Como assim, dentro da faculdade? Você está estudando e você teve que largar a faculdade? Deus sempre sabe fazer as coisas de modo certo. A pedagogia de Deus é diferente da nossa, né? O homem, ele precisa compreender isso. Que Deus trabalha com instrumentos insuficientes para manifestar grandes graças na vida das outras pessoas e na vida da pessoa em si próprio, né? Então, eu peguei... Falei assim, se for preciso que eu largue, eu vou largar, né? Entreguei, falei, vou largar e vou pro seminário fazer essa experiência. E isso estava no ano de... Entrei em 2019, estava no 2020, finalzinho de 2020 já. Foi aí que eu peguei e falei assim, vou falar com o bispo, né? Com o Dom José, e vou manifestar o meu interesse, mas também vou colocar o propósito do meu curso, né? Aí foi que eu cheguei, falei com ele, um excelente bispo da nossa diocese, e ele aceitou. Falou assim, olha, você pode ingressar, né, no seminário e pode continuar fazendo, né, com toda a equipe formativa, você pode continuar fazendo o curso de História. Já estava quase para terminar, então não existia motivo para sair, né? Terminei lá e estava no seminário e tudo mais. Mas foi uma experiência magnífica. E aí é que eu digo para todo mundo, se você tem um desejo
de fazer uma experiência, de repente querer ser padre ou ser um religioso, vai sem medo, cara. Não tem como você discernir vocação sem fazer experiência. Porque senão fica naquele Fica naquele em si. Imagina eu daqui com um tempo, de repente lá dentro tá frustrado porque eu não fiz a experiência. Entendeu? Então é necessário. Toda vocação ela nasce de uma experiência e ela nasce de um encontro justamente com a pessoa de Jesus Cristo. Esse momento meu de se aprofundar, de querer buscar mais ainda, conhecer, né, a doutrina, conhecer a história da igreja, de forma geral, conhecer a história da humanidade, me apontou justamente para uma manifestação sobrenatural dentro da história. Que era impossível não ver isso. Tá? É revelado. Entendeu? A pessoa do verbo de Jesus Cristo, como é narrado lá, logo no início do Evangelho de São João, em princípio era de verbo. Et verbo era opto Deus. Et Deus era de verbo. Esse verbo se fez carne. Ele entrou na história da humanidade. E ele nos comunica algo que é esta verdade divina. É algo muito parecido com o que Santo Agostinho vai dizer sobre na questão da filosofia. Santo Agostinho vai dizer que o grande filósofo é um amante de Deus, porque Deus é a sabedoria eterna. Então, quanto mais nós nos aproximamos, é algo meio da física, né? Quanto mais se aproxima de algo, mais semelhante se torna. Então, a vida cristã ela é isso. Quanto mais você se aproxima desta verdade, mais você tende assim, a amar aquilo, mais você tende a querer ter um compromisso com aquilo. Então, foi basicamente isso, essa iniciação minha dentro da igreja. E algo interessante que ele falou em relação a se aprofundar a história da igreja, sejamos sinceros que dentro dos ambientes acadêmicos, de vários eixos de conhecimento que tem, o ambiente acadêmico, ou seja acadêmico, seja de pesquisa, ou seja simplesmente por um hobby, o ambiente histórico, ele é infelizmente, um dos mais usados justamente para atacar a igreja. Sim. Porque, como a gente sempre vê, há o fato histórico e há aquela interpretação que muitas vezes se faz sobre ele. Infelizmente, quando a gente pega o meio histórico, é um dos meios que mais se usa para atacar a igreja, não com verdade, mas com distorções da verdade. E algo que eu vejo, para quem não conhece, ele tem um trabalho muito interessante no Instagram, falando em relação à história da igreja, desmentindo mentiras que de tão faladas acabam se tornando quase uma verdade na sociedade, e que é algo até meio que politicamente correto a gente debater essas coisas, porque parece que é uma verdade estabelecida, tipo, tudo que é de bom da igreja, a galera pensa 2 vezes antes de acreditar, 2, 3, 4 vezes, mas se é algo de ruim, a galera acredita. É igual um debate que eu tive com um amigo meu que ele cursa sociologia em Belém. Ele é daquela ala mais progressista, digamos, dentro da universidade, em que ele me mandou uma publicação e algumas notas assim falando, por exemplo, sobre a Inquisição. Que a Inquisição matou um bocado de gente, que mataram as mulheres na fogueira e não sei o quê. Eu falei, tá, mano, mas qual foi? Onde é que tu viu isso? Eu pensei que ele ia mandar um PDF e tudo mais, porque apesar dessa discordância, ele é um acadêmico sério em relação à escrita de artigos. Aí eu pensei que ele me mandava os PDF, uma referência, ele foi e me mandou um link do TikTok. Eu falei, mas como assim, tu? Como assim? Tu simplesmente viu lá e tu acreditou? É, porque o cara ele é um professor de renome, não sei o quê, mas tipo, tu deveria ter esse aprofundamento histórico. Só porque alguém falou algo contra a igreja, alguém tem uma fama considerável, tu tomou como verdade. E é algo que a galera infelizmente usa muito disso, da distorção da história. Aí tu que tem um conhecimento nisso, eu gostaria que tu comentasse quais são os principais pontos que a galera usa para atacar a igreja historicamente. Porque hoje, dentro da questão do ensino, né, se usa muito dentro da história a questão materialista, né, marxista, o pensamento marxista histórico. Depois nós temos o pensamento positivista dentro da história também. Aí nós ficamos assim nesse embate de guerras, né? A igreja não presta, a igreja é uma mentira, a igreja é só uma instituição feita pelo homem. Então tudo vai se resumir em uma única matéria que passa pela história despercebidamente. E que um dia vai acabar. Né? Só uma instituição. É só uma instituição. Isso. Que tudo parece que dentro do tempo tem um fim. Mas parece que as pessoas ainda não compreenderam que a instituição da igreja, né, ela é algo divino. Ela está dentro do tempo e do espaço, porém a sua manifestação ela é divina. A ponte que a igreja faz é justamente para a eternidade. A igreja é a pessoa de Jesus Cristo. Isso que nós precisamos entender quando se fala em história da igreja.
Claro que é necessário que quando nós estudamos período medieval, período moderno, período contemporâneo, é preciso que a gente faça algumas associações de estudos. Porque quando você vai fazendo associação de artigos, de livros, você vai encontrando o caminho que te leva a uma verdade. E algo muito interessante que você pode observar nas universidades, eu observo em colegas que são meus amigos de profissão, que você só tem uma única resposta. Você só lê um autor. É aquela famoso papagaio, né? Fala e repete a mesma coisa. Não é bem assim. A história em si, a gente precisa analisar todos os pontos. Não existe uma única e absoluta verdade, né? Assim, quando te apresentam. O historiador ele sempre tem que ser um questionador também. Por que isto aconteceu? Qual é, de fato, a causa que levou a isso? Existe uma outra descrição sobre isso? E quando você entra agora entrando do ponto de vista da história da igreja, você tem dois interessantes pontos. Você tem uma narrativa cristã, que é narrada, por exemplo, na Sagrada Escritura, nos primeiros, do Novo Testamento, os primeiros livros, né, que são os apóstolos, conviveram diretamente com Jesus. Nós temos a continuidade no Ato dos Apóstolos e a continuidade da vida cristã, a primeira comunidade. Depois, você vai olhar lá no primeiro século, você também tem pessoas que não eram cristãs, que narraram o cristianismo. Por exemplo, o Flávio Joseph vai narrar o cristianismo. Outros atores também vão falar sobre o cristianismo naquele período. Então nós temos uma veracidade aí. A igreja ela não é um mito. Muitos tentam dizer que Jesus foi um mito, né? Quando nós estudamos, por exemplo, ciência da religião, sempre se fala que as religiões têm um mito fundador, imaginário, para criar algo, né? Mas não. A igreja em si, a igreja católica, ela não tem um mito, ela tem uma verdade, comprovada dentro do tempo e do espaço, que viveu em uma localidade, viveu em um território, foi narrado os acontecimentos, os fatos são verídicos e são vistos até hoje. Entende? Então nós chegamos justamente a uma verdade, a um conhecimento dentro da história, que não é inventado, não foi escrito da cabeça humana do nada, né? Eu acho bacana o que o Peterson vai falar, que ele diz o seguinte: é impossível criar uma história tão trágica dentro da história como a da crucificação de Jesus. Porque é a dor maior que o homem sente. Né? A passados desses 2000 anos, nós ainda conseguimos sentir e imaginar a dor que Jesus sofreu, passando justamente os seus 33 anos na Terra, dando exemplo. E outro fato interessante é porque, assim, quando nós falamos de Jesus, muitas pessoas tendem a acreditar, isso por outra doutrina, né, que é presente na nossa realidade, tende a acreditar somente no Jesus espiritual. Não acredita no corpo de Jesus. Aí entra a questão, por exemplo, dos concílios, os primeiros concílios da igreja. Os 8 primeiros concílios da igreja vão ser concílios que vão debater sobre a questão cristológica, sobre a pessoa de Jesus Cristo. Aí vai entrar a questão se de fato Jesus era somente Deus, se Jesus era somente homem. Aí se chega num consenso. Não, a união hipotártica. Jesus é 100% Deus e 100% homem. Tem um concílio nessa época, se não me engano, um concílio de Nicéia, em 300 Sim, alguma coisa, 325. que foi na época da heresia ariana, Isso. que falava que Cristo ele tinha vindo somente como um espírito. Exatamente. A heresia ariana, justamente, ela ainda está presente hoje, mas já foi combatido pela igreja, a igreja já deu a sua resposta, mas ainda existe muita mentalidade E curioso presente. que na época a heresia ariana ela tomou uma boa parte da igreja, Sim, do magistério, dos bispos, sim, foi algo que sim. se espalhou muito. Porque a gente precisa entender o seguinte: quando nós falamos de história da igreja, nós estamos falando de pessoas humanas que adentraram no corpo místico de Jesus, receberam o batismo, foram inseridas no seio da igreja. Porém, elas não estavam isoladas das outras realidades. Então, nesse período, nós vamos fazer uma comparação entre história e filosofia também. Vai entrar o contexto histórico daquela época, porque Roma está tendo a sua perseguição contra os cristãos.
As doutrinas, elas são diversas dentro desse período que estão surgindo, e a filosofia que vai estar ali como suporte para muitas doutrinas. Então nós vamos ter Ário, nós vamos ter da parte da igreja Irineu, que vai combater justamente de forma direta as heresias. Então tudo que vai acontecendo dentro do tempo, a igreja ela está sendo pressionada, mas ela não é vencida, porque tem fundamentação, né? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mesmo que venha a acontecer grandes tragédias dentro da história contra a igreja, ela jamais irá ser vencida, porque a sua fundamentação ela não está em si em algo que pode ser dissolúvel, mas ela está em algo concreto. Ela tem uma base, ela está formada ali sobre a rocha, que é Jesus Cristo. Então, por isso que quando se olha da antiguidade, né, para cá, a única instituição que prevaleceu sobre inúmeras acusações, entre diferentes crises humanitárias, crises ideológicas, foi a igreja. Por exemplo, quando acontece a queda do Império Romano, a única que vai sobreviver e que vai permanecer evangelizando os bárbaros é a instituição, a Igreja Católica, lá no século V. Entende como é a situação? Nós vamos vendo a veracidade a partir da sua caminhada na Terra também. Esse é o primeiro ponto. Então, por isso que nós professamos que ela é una, santa, católica e apostólica. Una, porque ela tem uma única fé, um único batismo, uma única doutrina. Santa, porque é justamente a pessoa de Jesus Cristo. Apostólica, porque ela justamente nos recorda a manifestação apostólica que vai nos anunciar, vai falar, né? A tradição apostólica sempre nos fala, nos remete à vivência com Jesus. E depois romana, porque ela vai nascer dentro de uma localidade, dentro de um local onde o império tinha o seu domínio. Mas a natureza humana em si, ela não consegue vencer a tudo. E sempre vai prevalecer a vivência da divindade, né, do amor que sempre vai vencer tudo que vem contra a igreja. É o curioso de tu falar da igreja, ela sobreviver às crises, sobreviver às tempestades, às adversidades. É como ele falou, a igreja, a gente tem essa última definição de romana, quando chama igreja Sim. católica apostólica romana. Dando um pouco do contexto da época, quando você pega os Atos dos Apóstolos, os primeiros séculos do cristianismo, o centro inimigo da igreja era justamente Roma, com o Coliseu romano, com os imperadores decretando a perseguição e tudo mais. E a igreja ela vai se estruturando, se sediando justamente no centro daquela perseguição. Sim. Como Tertuliano fala, o sangue dos mártires é a semente de novos cristãos. Se fosse pela lógica humana, Roma lá, se a gente pisar em Roma, a gente vai morrer. Vão jogar a gente por leões, vão torturar a gente, vão jogar a gente por gladiadores. Então, bora evangelizar em todo lugar, menos em Roma. Sim. E é algo engraçado, como o Glauco falou, engraçado não, curioso, como também a natureza humana ela vai se manifestando dentro da igreja. Curioso como a gente vê, por exemplo, o caso de São Pedro, que o próprio São Pedro ele relutou em evangelizar em Roma. Sim. A tradição da igreja fala da história da fuga de Pedro, em que no momento que ele estava saindo de Roma, novamente Cristo aparece para ele. Não, você quer seguir este caminho, que pela lógica humana seria o caminho correto. Se a gente pensar para o Jó, tem aquele local ali que se eu pisar lá, os caras vão me matar, os caras vão me perseguir, por quê? Eu não sou idiota de ir lá, eu vou me afastar daquele lugar. Mas justamente a lógica divina, ela vem vencer a lógica humana. E é curioso porque mesmo que o Império Romano tenha caído, se o Império Romano, no sentido humano, era o centro do mundo naquela época, mesmo com a queda do Império Romano, Roma continua sendo o centro da vida humana. Não como uma maneira estrutural de um império, mas como a igreja. Sim. É engraçado porque quando se falava de liberdade, antigamente, tinha um ditado em latim que falava Romanus civis sum, sou livre porque sou cidadão de Roma. E hoje, na Igreja Católica, é o mesmo princípio. Com a plenitude da verdade, nós somos verdadeiramente livres em Cristo. E é curioso como os fatos históricos eles vão se desenrolando juntamente com a ação da graça, justamente com a ação de uma pessoa concreta. Sim. E algo interessante que o Glauco falou é que mesmo dentro dessa realidade divina, ela é formada por homens.
Isso. E muitas vezes, algumas ações desses homens dentro da igreja, por causa de alguns contextos, infelizmente tirados de contexto, são usados para atacar a igreja, como por exemplo, algo que eu gostaria que tu explicasse para a galera sobre a Inquisição. Porque Sim. muita gente, quando se fala em Inquisição, ó, a Inquisição torturou, a Inquisição matou, mas muitas vezes a galera acha que a Inquisição foi algo que o Papa, ó, tô fazendo nada, eu vou perseguir uma galera aí. Sim. Só recapitulando, né, no caso, quando se fala da una santa católica, né, que foi o que faltou falar, e apostólica, a romana, no caso, ela vem justamente com esse simbolismo da onde estava inserida a igreja quando ela nasce. Porém, as definições que nós temos é justamente una santa católica e apostólica. Quando se fala da igreja a partir do século V, nós já estamos falando dentro do período medieval, que é um outro período que a igreja vai viver. Por exemplo, existem formas de estudar a história da igreja. Nós estudamos, por exemplo, na Pontifícia Católica, na Pontifícia Universidade Católica de Santa Catarina, nós estudamos a história da igreja a partir da mentalidade que se tem, que é dividida em 4 períodos, né? Período antigo, período médio, moderno e contemporâneo, que é também dentro da escola que se tem essa divisão. Mas, por exemplo, na Gregoriana, em Roma, se estuda através da vida dos papas. Cada papa, né? São 265 papas que se tem dentro da história da igreja. Por aí. Então, vejam, quando nós estudamos essa questão histórica, é preciso ter um cuidado. Porque você pode levar somente para um viés ideológico. E é o que muito acontece hoje. Existem muitos artigos que às vezes não são apresentados dentro da universidade, justamente que contrapõem alguns pensamentos que se tem sobre a Inquisição. E até mesmo é um erro dizer somente a palavra Inquisição. Porque não é Inquisição, são as Inquisições que acontecem dentro da história. Entende? Existe a Inquisição Civil, existiu a Inquisição Espanhola, existiu a Inquisição Religiosa. Entende como é a situação? Por quê? Se nós formos falar de Inquisição num todo como é falado, só se culpa a igreja. Olha, porque a igreja colocou não sei quantos na fogueira, né? Aí vem a situação da Joana d'Arc. Tem gente que confunde muito. A Joana d'Arc, que é um exemplo de mulher, ela não foi julgada pela igreja. Ela foi julgada justamente por um viés civil na França. E a igreja só vai ter conhecimento disso dias depois, meses depois, sobre esse acontecimento. Mas recapitulando, a Inquisição em si, a palavra Inquisição do latim, ela significa investigação. E a Inquisição ela era própria para os católicos, e que isso fique muito claro, né? Não era qualquer pessoa. Ah, uma pessoa está cometendo tal fato, bora pegar ela, bora colocar na fogueira e pronto, bora deixar ela arder lá na fogueira. Não, não era assim. Acontecia uma investigação, tinha todo um direcionamento que a igreja vai fazer a partir do século XI, a partir de um concílio, entende? A igreja, ela está observando justamente que o avanço da heresia cátara está fazendo mal. Vamos fazer aqui uma analogia com o corpo. Tem o corpo, né, que são os membros, nós somos membros, e a cabeça, que é Jesus Cristo. Alguma parte do corpo está dando defeito. É preciso que a igreja ali vá naquele local onde está acontecendo aquela manifestação e tente curar aquilo. Não sei se está dando para compreender isso. Por quê? A igreja ela vai nesse determinado momento agir com o remédio para solucionar aquilo. E o cátaro, no caso, a heresia cátara, ela é uma continuidade de outras heresias. Por exemplo, a gnose, o maniqueísmo, que foi uma doutrina praticada por Santo Agostinho antes da sua conversão, e que ele vai combater depois. A heresia cátara, ela negava toda a criação. Então chegou em um determinado tempo que já não se tinha mais procriação. As pessoas estavam tirando a vida sozinha, né? Vou tirar a vida porque é dada pelo Criador e esse Criador é mau. Então a mentalidade estava se expandindo e a igreja precisava fazer alguma coisa, senão milhares de pessoas iam se matar sem alguma lógica. Iam somente por aquela doutrina se matar. Então vejam que a questão de linguagem e realidade, agora passando um pouco para a filosofia, ela tem uma influência muito grande dentro da história da humanidade. Por quê? Uma mentalidade ela influencia em todo um contexto social. Nós falamos assim,
dentro do período da Idade Média, né? Ah, o período da Idade Média foi um período de trevas. E isso hoje já é, por muitos, graças a Deus, por muitos historiadores, e já, tipo assim, já deixaram de lado esse pensamento porque é provado que não. A igreja, no período da Idade Média, ela deu suporte total para a cultura ocidental. Não é à toa que a igreja ela é a terceira base da cultura ocidental. Nós temos a jurisdição romana, nós temos a filosofia grega e nós temos o cristianismo, a igreja católica como base. E quando acontece a queda de Roma, a única instituição, repetindo, que vai sobreviver àquilo, a invasão dos bárbaros, é a igreja católica. E aí vai surgir os monacatos, os mosteiros, a vida religiosa vai subir. E aí justamente vai acontecer essa prevenção desses documentos que são importantíssimos até hoje, livros escritos desses períodos. Não só livros cristãos, por exemplo, quando você pega, por exemplo, um clássico grego da literatura, Odisseia e Ilíada, que é algo da antiguidade, ela só chegou até hoje porque ela foi copiada dentro de monastérios. Exatamente. O que estava acontecendo nesse período, né? A invasão bárbara, por exemplo, entrava, bora queimar tudo, né? Bora destruir tudo que tem em Roma. Então a igreja, com a sua sabedoria, pegou e recolheu isso para dentro dos monastérios que vão ser criados. E aí vai entrar a vida religiosa. Por que eu estou fazendo esse paralelo com a vida da Idade Média com a questão em si do catolicismo? Porque quando se olha para a Idade Média, muitas pessoas têm isso, principalmente nos livros didáticos, enfim, que é o resumo do resumo do resumo e apresenta justamente o que lá? Olha, a Idade Média foi um período de trevas, onde se teve a peste negra, morreu milhares de pessoas, a gente queimada. A igreja achava que a igreja mandava em tudo. A igreja mandava em tudo e tudo mais. Mas não foi isso, gente. A igreja, no período da Idade Média, ela é um grande celeiro de santificação também. A mentalidade que se tinha no período medieval, do homem medieval, o homem moderno, por exemplo, ele descreveu o homem medieval da forma que ele percebeu que era o homem medieval. Eu acho interessante que o Jacques Legoff, ele vai falar, o historiador, ele vai falar sobre a questão social no período da Idade Média. Ele fala de São Francisco de Assis, né? Da mentalidade de São Francisco de Assis, que é uma mentalidade revolucionária para aquele período. São Francisco ele é um homem que vai surgir entre o período do monacato, né, que é das questões religiosas que estão surgindo ali, mas das ordens mendicantes também, aonde vai ter uma grande importância de defender a fé. Aí vem, por exemplo, os dominicanos, que vão justamente combater conseguivos, e tem a grande figura de São Tomás de Aquino, que vai ser o pensador total da teologia até hoje. É impossível estudar teologia sem recorrer a São Tomás de Aquino. É uma exigência das faculdades católicas, porque ele vai falar sobre tudo, toda a teologia, em síntese, de forma magnífica. Então, a partir disso, quando ele inicia, junto com a evangelização que está acontecendo pelos franciscanos, a igreja ela começa a seguir um caminho justamente. E veja que está acontecendo a Inquisição, dentro desse período também, São Francisco ele vai presenciar, e o São Bernardo, que é um grande santo que vai evangelizar na Irlanda, ele vai falar sobre a questão civil da Inquisição. Ele vai falar assim, olha, não iremos converter as pessoas com arma, mas vamos converter as pessoas pela palavra. Então veja que a mentalidade da igreja não era em si matar ninguém, não era tocar fogo. Isso já vai acontecer em casos assim gigantescos, que de fato a pessoa não queria, mas até o último momento, quando se une igreja e Estado, que vai se unir nessa questão da Inquisição também, a igreja ela está lá até o último momento da pessoa ir para a fogueira. Ela vai chegar lá e vai justamente dizer, olha, você tem uma oportunidade de se reconciliar, de voltar, de ter uma vida. Aqui nós podemos chegar a isso, mas se você não tiver, nós vamos ter que entregar para a autoridade civil, que no caso era o Estado nesse período já. E algo muito curioso que tu falou, que nessa época ainda tinha a junção de igreja e Estado. Aí ele me mandando mensagem.
Aí é curioso que na época, como tu falou, o Estado e a Igreja, eles eram praticamente unidos. E, por exemplo, dando um pouco de contexto também da época, antes de haver um processo de inquisição, por exemplo, acusaram fulana de bruxaria. Se a Sim, igreja não vem e abre uma investigação, abre um inquérito, o que sim, acontecia na época? A pessoa era linchada exatamente. publicamente. E é algo que não é muito comentado, porque se tem muita questão do direito moderno. Mas na época, era muito comum a questão da justiça popular. Sim, As pessoas, por terem uma mentalidade muito religiosa também na época, mais ainda do que hoje, uma mulher que era acusada de bruxaria era algo muito grave. Era algo que eles levavam como ofensa direta ao próprio Deus. Só que a galera, no calor da emoção, naquele calor popular, na época, muitas vezes, de fato, aconteceram queima de pessoas acusadas de bruxarias, mas pelas pessoas civis. sim. E a igreja veio para tentar combater isso. Ó, pera lá, bora acalmar os nervos, bora investigar, bora ver se é isso aqui mesmo. E é engraçado como ele falou engraçado, não, curioso, sempre associar as palavras. É curioso porque na época a igreja de fato, até o último caso, ela buscava a conversão das pessoas, tanto que quando a gente pega estatisticamente, hoje é algo comprovado, especialmente 2 anos atrás, que a igreja lá em Roma, ela abriu de fato a sua Sim. Em biblioteca. 2000, que foi pelo Papa São João Paulo II, né? Ele vai abrir essa investigação sobre a Inquisição, que é algo interessantíssimo. Estatisticamente, 75% das penas, das condenações, foram penitências ou peregrinações. Ó, Exatamente. tu errou, tu pode ter cometido bruxaria, heresia e tal, mas se arrependeu, bacana. Pagou como a penitência e tudo mais, normal. E isso é muito do que a gente vê no direito moderno. Porque quando a gente pega mais ou Exatamente. menos até o direito medieval, praticamente toda a prisão ela era perpétua. A igreja Exatamente. que veio com isso, fulano foi preso, fulano pagou pelos seus pecados, pelos seus crimes, saiu, ele pode sair, ele pode ser renovado. Na época medieval, com a cultura do calabouço, fulano ficava lá até morrer. E é Uhum. justamente a igreja que as pessoas acusam disso, acusam daquilo, que veio ter essa misericórdia para com as pessoas. É algo que não se tem muito conhecimento. Por exemplo, a questão religiosa do período medieval ela vai dar base para o direito hoje que nós temos, né? Dentro da sociedade, dentro da legislação também, querendo ou não. Então vejam, a igreja ela é esse grande expoente também de conhecimento. A igreja ela vai contribuir com toda a cultura ocidental. É impossível você dizer de cultura ocidental sem você falar de catolicidade, sem você falar do catolicismo. Por exemplo, no período, retornando lá, nos 4 primeiros séculos da igreja, a igreja contava mais ou menos com 300 bispos. Hoje, são milhões de bispos espalhados pelo mundo. A igreja, ela é esse ramo que floresce no tempo. Se no início da igreja ela era uma semente, hoje ela é uma árvore gigantesca dentro da história. Então, quando você estuda a história da igreja, estuda a questão de Inquisição, em questão de cruzada, tudo que vai dizer no período medieval, você está falando não de uma igreja fechada somente em Roma, mas você está falando de uma igreja que já está espalhada pela Europa inteira. E ela está procurando buscar outros caminhos. Aí entra, por exemplo, a questão da vinda dos portugueses para o Brasil. Porque os portugueses só vieram Roubar ouro. roubar ouro. Só vieram tirar a cultura dos povos indígenas. Aconteceu? Aconteceu. Nós não podemos negar isso. Porém, vejam só, a igreja foi uma grande contribuidora para os indígenas também. Quem é a maior instituição caritativa da humanidade? É a Igreja Católica. A igreja vai trazer para cá, para o Brasil, quando nós falamos em igreja no Brasil, instituições de ensino, vai trazer para cá hospitais, vai trazer um novo conhecimento também e vai adquirir um novo conhecimento. Porque para o padre se comunicar, foi necessário que ele entendesse o tupi. O padre José de Anchieta, que foi quem sintetizou o tupi. Exatamente. Então, ele foi preciso se introduzir naquela cultura para anunciar o evangelho. Da mesma forma que a igreja na China teve que se introduzir naquela cultura para comunicar o evangelho.
Então, em todas as culturas, a igreja está presente com uma única finalidade: anunciar a Cristo. E aqui, por exemplo, nós falamos sobre o período no Brasil da igreja, mas algumas pessoas não têm a consciência de que não era o Papa que mandava nos seus religiosos aqui no Brasil, mas era o monarca lá de Portugal que mandava, entende? Justamente porque pela questão do padroado. O padroado ele foi muito ativo aqui no período colonial na igreja. Então a igreja ela está florescendo, porém ela tem essa submissão pelo Estado. É o Estado que vai mandar. O Papa ele decreta a bula, né, que é justamente a expansão lusitana, que dá justamente a base justamente para o padroado. E aonde chega as navegações em terra nova, descobertas, vai ter justamente o quê? A cultura católica. Porque Portugal era católico. Então queria que trazesse o quê para o Brasil? Se não era outra coisa senão católico. Então os caras vieram e falaram aquilo que eles tinham, a cultura que eles tinham, e se relacionaram com os povos daqui. Mas em nenhum momento vai ter divergências? Vai, em alguns momentos vai, assim como em toda cultura vai ter quando se tem um encontro. E isso quem está assistindo, que é da área dessa pesquisa histórica, sabe disso. A história da humanidade, ela é um grande processo do homem, mas é um grande processo de encontro do homem com Deus, do homem com a palavra, do homem com a sabedoria divina. É sempre isso. E quando nós compreendemos isso, tudo fica mais claro. Quando estudamos a história, nós começamos a entender o presente e entender quais foram as causas que lá no passado fizeram que esse presente esteja hoje acontecendo, os acontecimentos dentro da sociedade. Se nós estamos tendo, eu acho muito interessante o que o Robert Sarah fala no seu livro, ele vai dizer o seguinte, que nós não estamos vivendo uma crise católica, mas nós estamos vivendo uma crise de fé na Igreja Católica. É interessante isso por causa que o quê? A mentalidade hoje que se tem dentro da igreja, e isso é influenciado por uma cultura, querendo ou não, é de que o corpo de Cristo não é nada. Isso por católicos. É uma outra mentalidade que se contrapõe a períodos anteriores que acreditavam, que foram debatidos em concílio. Por exemplo, o Concílio de Trento, o Concílio Vaticano I vai também, o Concílio Vaticano II vai dar mais um suporte a isso. Mas as pessoas pararam de sentir esse desejo de conhecer a Deus porque elas começaram a viver somente numa superficialidade, somente à margem do lago. Não se adentraram de forma profunda. E a história da igreja, vejam só o que eu vou falar para você. A história da igreja é a nossa história, enquanto batizados. Se nós estamos inseridos dentro do corpo místico, que é justamente Jesus Cristo, toda a história da igreja é a nossa história também. Então é preciso conhecer para que se possa, assim, amar também a igreja. E todo esse conhecimento que nós temos tem uma finalidade, que é justamente de nós adequarmos as verdades reveladas pelo Verbo. É só isso. E a gente coloca muita dificuldade, muita dificuldade. Claro, nós temos a nossa natureza humana, que grita muitas vezes, mas é preciso entender que nós não somos animais irracionais. Nós temos uma racionalidade. E que nós podemos, assim, orientar as nossas vontades para algo sobrenatural. A grande conquista do homem é quando ele consegue dominar as suas paixões próprias. Essa é grande. E essas paixões elas só podem ser dominadas com o fundamento da verdade revelada em Jesus Cristo também. Com a prática dos sacramentos, com a participação nas santas missas, que acontecem ao domingo ou nas solenidades, quando cai em dia de semana. Uma vida em comunidade, uma vida em sociedade. E eu tenho um grande apreço, durante o período que eu estava no seminário, graças a Deus, Deus me direcionou para pessoas muito boas. E uma dessas pessoas foi o Padre Adilson, que é um dos colaboradores da Opus Dei aqui no Brasil. E ele dizia justamente para mim, nas reuniões, quando nós nos encontrávamos, ele dizia: Glauco, a grande vitória nossa hoje é morrer cristão. Mas não pelo martírio, mas pela paciência que muitas vezes o mundo nos tira. É muito fácil você seguir qualquer caminho. É muito fácil. Todo mundo está te abraçando, cara. Todo mundo está te abraçando. Mas quando você encontra a questão
que a igreja ensina, parece que você não quer. Grita mais alto o teu ego. Aí entra uma questão do id, do ego e do superego, né? Que é aqueles dois anjinhos, né? Tem um aqui que é do mal e tem um aqui que é do bem. E a nossa mentalidade que vai ali tentar se orientar quanto a isso. Então toda a questão doutrinária da igreja, ela tem uma única finalidade, que é nos santificar. É isso. A igreja, ela tem uma única finalidade nessa terra, levar os outros para o céu. E a gente tem muito a ser ignorante, a olhar somente para as coisas ruins. Ah, porque aconteceu certa coisa com um religioso em um determinado local. Ah, porque o meu bispo não é bom nisso. Ah, porque o padre fulano de tal é isso, não sei o quê. Cara, deixa eu te falar algo muito interessante. Se tu for olhar somente por esse viés, tu nunca vai progredir. A igreja não ia progredir também. Mas foi por isso que dentro da história da humanidade existiu a vida dos santos. A vida dos santos são esse exemplo de que a nossa natureza humana ela pode ser modificada para algo sobrenatural, para uma vida eterna também. Então tudo isso que é nos mostrado dentro da história da igreja tem uma veracidade na vida dos santos. E os santos são essa grande prova de que de fato existe vida sobrenatural. Existe uma verdade que é nos comunicado. E que a gente aderindo a ela, a gente pode seguir junto com ele. Muito bem, então atingimos o nosso tempo. É um tempo curto para tanta coisa que a gente teria para conversar. Sim. Mas deixamos o convite em aberto para próximas visitas ao nosso podcast. Em nome do grupo, eu estendo o nosso agradecimento ao Glauco. Obrigado. Muito obrigado pela sua participação. Ele tem um Instagram, onde ele divulga o trabalho dele, que é... Glauco Parente. Glauco Parente. E se quiser deixar uma última mensagem... Sim, eu acho que a última mensagem, no caso, seria para todos os jovens e aqueles que já estão na caminhada, né? Aqueles que estão iniciando, aqueles que já estão na caminhada. A nossa grande vida está na vida em Jesus Cristo. O nosso sentido existencial está justamente na doação. Eu levo comigo a frase de São José Maria Escrivá. É necessário que a gente seja útil no tempo e no espaço que nós estamos presentes. É só assim que nós iremos conseguir conquistar as pessoas para Cristo. Só assim. É dando exemplo. A nossa realidade hoje atual, moderna, contemporânea, não exige de nós tantas falas. Exige de nós mais exemplo dentro da sociedade. No trabalho, na família, na escola, na universidade, seja um autêntico cristão. Essa é a grande verdade para os nossos tempos de hoje. E reze. Reze pelos bispos, reze pelo nosso bispo diocesano, você que é daqui da Diocese de Abaetuba, Dom José, que é um grande pastor, pelos padres, pelos seminaristas, pelas vidas religiosas, pelos matrimônios, por todos eles, que é importantíssimo para a vida da igreja. Não existe a igreja sem a doação de homens e mulheres. Então, seja ousado, né? Seja ousado no espírito. Essa também é uma coisa. Seja ousado no espírito. Anuncie, não tenha medo. Pratique na sua vida. E é isso. Então, pessoal, encerramos por aqui. Não esqueça de dar o like, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação para não perder nenhuma programação, nenhum vídeo, nenhum conteúdo do nosso grupo. Fiquem todos com Deus. Salve Maria Santíssima.